Imagine abrir os olhos e se encontrar em uma manhã fria e enevoada no coração da França do ano de 1230. Não há carros, não há eletricidade, não há internet. O som que desperta os aldeões não vem de despertadores digitais, mas do toque dos sinos da igreja, marcando as horas canônicas, o ritmo do dia e, de certa forma, da própria vida. As ruas não são pavimentadas com asfalto, mas sim de terra batida e pedras irregulares. O ar tem um cheiro intenso. Fumaça de lenha que sai das lareiras, animais, esterco e pão recém-assado. Este é o mundo da França medieval. Um lugar tão diferente do nosso que, por alguns instantes, parece um outro planeta. Estamos no período conhecido como Alta Idade Média Tardia, mais precisamente no reinado de Luís IX, também chamado São Luís. A França está se consolidando como reino, mas ainda é essencialmente rural. A maioria da população vive no campo, em pequenas aldeias ou feudos, sob o controle de senhores locais. A vida gira em torno da terra, da religião e das estações do ano. Ao amanhecer, os camponeses já estão de pé. A rotina é exaustiva e repetitiva. Homens, mulheres e até crianças trabalham nos campos, arando a terra com arados de madeira puxados por bois, colhendo trigo, cuidando de ovelhas, galinhas e porcos. Não existem máquinas agrícolas, tudo é feito à mão, com ferramentas rudimentares. O trabalho é pesado, constante, e qualquer falha pode significar fome no inverno. No centro da aldeia está a igreja, a estrutura mais imponente do vilarejo. Feita de pedra, com vitrais simples, ela é o ponto de encontro espiritual e social. A religião católica domina absolutamente todos os aspectos da vida. Missas, procissões, dias santos e jejuns ditam o ritmo do ano tanto quanto as colheitas. Acredita-se profundamente em céu, inferno, milagres e castigos divinos. A peste ainda não devastou a Europa. Isso acontecerá um século depois, mas doenças, epidemias e mortes prematuras são parte cotidiana da existência. A expectativa de vida gira em torno de 30 a 35 anos. As vilas maiores e as cidades fortificadas têm mercados semanais. Ali, artesãos vendem tecidos rústicos, utensílios de ferro, cerâmica e especiarias raras trazidas por comerciantes itinerantes. Os cheiros são fortes e misturados. Carnes salgadas, queijos curados, ervas, couro fresco. Comerciantes ambulantes viajam de cidade em cidade com carroças puxadas por cavalos, enfrentando estradas perigosas, infestadas de bandidos e com pontes frágeis sobre rios turbulentos. As roupas são feitas principalmente de lã e linho. Os camponeses vestem tons terrosos, tingidos de forma rudimentar. Nobres, por outro lado, exibem tecidos mais refinados, com cores vivas e bordados que indicam status. Sapatos são simples e feitos de couro cru. Não existem uniformes nem roupas padronizadas, e as distinções sociais são visíveis à primeira vista. E por falar em distinções, a sociedade é rigidamente hierárquica. No topo está o rei, seguido pelos grandes senhores feudais, cavaleiros, clero e, na base, os camponeses, a imensa maioria. Os servos trabalham a terra do senhor em troca de proteção militar e direito de habitar suas terras, mas vivem sob tributos pesados. Pagam taxas em grãos, animais e trabalho, além dos dízimos à igreja. A mobilidade social é quase inexistente. As cidades medievais da França começam a crescer nesse período. Paris já é um centro importante, com suas pontes de madeira sobre o Sena e uma universidade que atrai estudiosos de toda a Europa. Monges copistas preenchem manuscritos à mão em mosteiros silenciosos. A Catedral de Notre-Dame está em construção, um símbolo do poder da igreja e do engenho humano. Os sons das obras, com martelos e vozes ecoando entre os andaimes, compõem a trilha sonora de um novo tempo urbano que começa a surgir.
A alimentação é simples e depende fortemente da estação. O pão é a base da dieta, principalmente o pão escuro de centeio. Carne é rara para os camponeses e consumida em ocasiões especiais. Sopas de legumes, mingaus e queijos compõem as refeições diárias. Os nobres, por sua vez, têm banquetes com caça, vinho e iguarias trazidas de longe. Não existem talheres como os conhecemos. A maioria come com as mãos, usando facas e pedaços de pão como suporte. Pratos são muitas vezes de madeira ou cerâmica. O castelo do Senhor domina a paisagem. Construído de pedra, com muralhas e torres, serve tanto como residência quanto como fortaleza. Dentro, a vida é diferente. Servos trabalham para sustentar o luxo do senhor feudal. Cavaleiros treinam nos pátios e damas bordam e organizam a vida doméstica. O castelo é também um símbolo de poder, visível a quilômetros de distância. A educação é privilégio de poucos. A maioria das pessoas é analfabeta. O conhecimento é guardado principalmente por monges e clérigos. Crianças camponesas aprendem a trabalhar desde cedo. As de famílias nobres recebem educação em etiqueta, religião, manejo de armas, no caso dos meninos, e administração doméstica, no caso das meninas. A ideia de infância, como conhecemos hoje, simplesmente não existe. As crenças populares são fortes. Além da fé cristã, as superstições sobre espíritos, bruxas, presságios e fenômenos naturais. Ver um cometa, por exemplo, é sinal de grandes mudanças. A medicina é rudimentar e mistura rezas com ervas e práticas herdadas da antiguidade. Sangrias, poções e intervenções espirituais são comuns. Um simples resfriado pode ser fatal. À noite, sem luz elétrica, a escuridão domina. Lanternas de óleo e tochas iluminam mal os caminhos. Os sons da floresta próxima parecem mais intensos, misteriosos. Ladrões e animais selvagens representam perigos reais fora das muralhas. É um mundo onde a segurança depende da comunidade, da força do senhor feudal e, para muitos, da fé em Deus. Mas nem tudo é apenas trabalho e medo. Festas religiosas, casamentos e feiras trazem música, danças circulares, instrumentos como alaúdes e tambores. Narradores contam histórias épicas de cavaleiros e santos. A cultura oral é a grande transmissora de valores, lendas e saberes. É nesses momentos que o povo esquece por algumas horas o peso do cotidiano e celebra a vida com intensidade. Viver na França de 1230 é experimentar um tempo em que cada detalhe do cotidiano está profundamente conectado à natureza, à religião e à comunidade. Um mundo de contrastes entre pobreza camponesa e esplendor feudal, entre superstição e fé, entre o isolamento das aldeias e o florescimento lento das cidades. Um tempo em que sobreviver exige força, fé e resiliência, e onde os ecos do futuro ainda são apenas sussurros entre as pedras das catedrais em construção. Conforme a noite cai sobre a França medieval, um silêncio denso se instala sobre os campos. O vento corta o ar frio e o brilho das estrelas é intenso, livre da poluição luminosa que conhecemos hoje. É possível ouvir ao longe o uivo de lobos nas florestas, e o crepitar das tochas é uma das poucas luzes que guiam os caminhos de quem ainda circula pelas vielas. As muralhas dos castelos e vilas fortificadas são fechadas com pesadas portas de madeira reforçadas com ferro. Dentro delas, a comunidade se recolhe. Famílias se reúnem ao redor do fogo, crianças ouvem histórias de santos e cavaleiros, e os monges, nas abadias, entoam cânticos noturnos que ecoam nas pedras frias dos mosteiros. Esse é um tempo em que a noção de segurança é comunitária. Não há polícia, não há iluminação pública. A vigilância noturna é feita por guardas locais, muitas vezes mal equipados,
que percorrem as muralhas atentos a qualquer movimento suspeito. Bandidos, viajantes perdidos e animais representam ameaças constantes e a confiança repousa na força das muralhas, na solidariedade dos vizinhos e na fé. Enquanto isso, no interior dos castelos, a vida nobre segue um ritmo diferente. Banquetes podem se estender pela noite, iluminados por candelabros e tochas, ao som de trovadores que narram feitos de reis e cavaleiros. Os senhores discutem alianças, casamentos arranjados e estratégias militares. A corte é um palco de poder, política e ostentação. As paredes frias de pedra são cobertas com tapeçarias que retratam cenas religiosas ou de batalhas, ajudando a reter o calor e a impressionar visitantes. As estradas são silenciosas e perigosas após o pôr do sol. Viajantes que não alcançaram uma vila antes da noite se abrigam em mosteiros ou hospedarias rústicas. Nesses lugares, peregrinos e mercadores compartilham histórias sobre caminhos longos, feiras distantes e rumores de conflitos entre senhores vizinhos. A França de 1230 é uma rede de feudos interligados por rotas comerciais e religiosas, cada uma com seus próprios riscos e recompensas. É importante lembrar que, nesse período, a França ainda não é o país centralizado que conhecemos hoje. O poder real está crescendo, mas vastas regiões ainda funcionam de maneira semi-independente, sob o domínio de senhores locais e da igreja. A lealdade é pessoal e feudal, e as alianças são frágeis. Casamentos são usados como instrumentos políticos, e conflitos territoriais entre famílias nobres são comuns. Por outro lado, estamos em um momento de transformação. O comércio começa a florescer, e as cidades muradas, como Paris, Chartres e Reims, se tornam polos de aprendizado, artesanato e espiritualidade. Catedrais góticas se erguem em direção ao céu, desafiando os limites técnicos da época e inspirando temor e admiração. Pedreiros, escultores e artesãos viajam de obra em obra, levando conhecimento e estilo. A arquitetura muda o horizonte. Torres, arcos ogivais e vitrais coloridos projetam uma nova era. Nas rotinas simples dos camponeses, porém, pouco disso é sentido diretamente. A vida continua ditada pela terra, pelas estações e pelas obrigações feudais. As crianças crescem rápido, assumindo responsabilidades desde cedo. Os invernos são rigorosos e muitas vezes cruéis, com estoques de grãos e lenha cuidadosamente racionados para que ninguém morra de frio ou fome antes da chegada da primavera. A solidariedade entre aldeões é vital, e tradições orais transmitem valores de cooperação, fé e respeito aos ciclos naturais. Se olharmos de cima, como um viajante do tempo, veremos uma França feita de contrastes, aldeias minúsculas e castelos imponentes, monges silenciosos e cavaleiros orgulhosos, rotinas duras e festas vibrantes. Um lugar onde cada pedra, cada caminho de terra, cada som dos sinos carrega séculos de tradição e crença. Um tempo em que a vida é curta, mas intensamente vivida, em que o céu noturno é o teto de todos e a fé é a âncora que sustenta o mundo conhecido. Viver na França de 1230 é estar imerso em uma realidade onde o sagrado e o cotidiano se entrelaçam, onde o medo e a esperança convivem lado a lado e onde cada detalhe, do pão na mesa à tapeçaria no salão nobre, conta uma história de sobrevivência, poder e crença. É sentir o chão de pedra sob os pés descalços, ouvir os cânticos latinos ecoando pelas igrejas, observar as sombras dançando à luz das tochas e perceber por um instante como seria realmente estar lá. Gostou do vídeo? Então curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal Imagine um Dia. Aproveite para ativar o sininho da notificação e até a próxima!